Uma série de ataques impressionantes em aeródromos russos danificou ou destruiu cerca de um terço da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia, segundo a Ucrânia. Vladimir Putin prometeu vingança pelos ataques de drones da Ucrânia às bases aéreas russas no fim de semana. A Rússia acabou de confirmar o que estamos dizendo desde o início da guerra. Funcionários russos e líderes russos saíram em plena força e admitiram abertamente que não querem paz, querem vitória na Ucrânia. Isso é evidente nas exigências russas feitas em Istambul, onde as negociações de paz estão em andamento atualmente. E é por isso que o NATO finalmente está fazendo algo positivo. O secretário-geral da NATO acabou de anunciar que a Ucrânia será convidada para a próxima reunião da NATO. Vamos começar do início. O que os líderes russos estão dizendo? E por que a OTAN está convidando a Ucrânia para uma cúpula da OTAN? Primeiro, aqui está a declaração do ex-presidente russo e atual vice do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev. Ele disse que todos que estão preocupados e esperando por retribuição precisam se preocupar. Essa é a qualidade de uma pessoa normal. A retribuição é inevitável. É importante lembrar, em primeiro lugar, que nosso exército está avançando ativamente e continuará a avançar. Tudo que deve explodir certamente explodirá, e aqueles que devem ser exterminados desaparecerão. Em segundo lugar, as negociações em Istambul não são necessárias para uma paz de compromisso em condições irreais inventadas por alguém, mas para nossa rápida vitória e destruição completa do governo neonazista. Este é o significado do memorando russo que foi publicado ontem. Agora, em um segundo, vamos entrar no memorando de paz russo que Putin publicou. Mas antes disso, isso claramente diz que a Rússia não quer paz. Eles querem vitória. Mas essa não é a realidade nas linhas de frente. Imagine se tivéssemos entrado no Iraque e após 3 anos de luta e 1 milhão de baixas, tivéssemos controlado menos de 20% do país. Isso nem mesmo seria considerado uma vitória. Seria uma perda devastadora para qualquer país. Mas, por algum motivo, os líderes russos estão tentando pintar essa situação como vitória, enquanto a Ucrânia está atacando profundamente, bem no interior da Rússia, bem no interior da Sibéria. Infelizmente, para a Rússia, esse comentário de Medvedev foi captado pela mídia internacional. E agora todos estão vendo a verdadeira face do regime russo. O senador Lindsey Graham comentou sobre a declaração de Medvedev. Parabéns a Medvedev por um raro momento de honestidade vindo da máquina de propaganda russa. Agradeço por deixar claro ao mundo que Putin e a Rússia não estão remotamente interessados na paz. Para a infelicidade do senador Graham, Putin não aprecia críticas. E é por isso que o senador agora está sendo alvo de uma campanha de desinformação que se originou na Rússia. Isso é exatamente o que já vivemos. Sempre que criticamos Putin ou o regime russo, nossos vídeos são rebaixados e recebem dislikes para enterrá-los no algoritmo. Por isso, se puderem nos ajudar clicando no botão de curtir e se inscrevendo abaixo, isso realmente nos ajuda no algoritmo. Mas vamos falar sobre a campanha de desinformação contra o senador Graham. Isso começou a viralizar no Twitter há poucos dias. Senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal têm contas extravagantes de hotel em Kiev expostas, enquanto desfilam pela Ucrânia. Registros do Departamento de Estado revelam seus gastos impressionantes. Em 1º de junho de 2025, 2 transações impressionantes surgiram. Uma por incríveis $403 mil e outra por impressionantes $411 mil. A pergunta na mente de todos: o que justifica esse gasto astronômico e por que tanto? Então, essa notícia falsa foi divulgada por todos. Elon Musk estava retweetando e tínhamos Patrick Ben-David criticando o senador Graham. Na verdade, não é bem assim. Permita-me explicar. Fake news, mais bobagens. Estou totalmente empenhado em ajudar o presidente Trump a encerrar esta guerra e impedir a vitória de Putin. Isso não é um relatório de despesas de viagem. Trata-se de um contrato mensal entre o Departamento de Estado e diplomatas americanos em uma zona de guerra. Isso não tem relação com o senador Grant Strapp, mas as pessoas nas redes sociais frequentemente compartilham informações sem verificá-las primeiro.
E é aqui que a Rússia se sobressai mais na disseminação de desinformação do que na luta em campo de batalha. A cada 2 dias, eles trazem notícias chocantes sobre a Ucrânia, seus apoiadores e líderes. E essa notícia se espalha por toda a mídia antes de ser corrigida e todos acreditam que a Ucrânia é um país corrupto. Se realmente queremos falar sobre corrupção, vamos olhar para Vladimir Putin. O pai dele era um chefe na Rússia e, de alguma forma, agora Putin possui várias casas de bilhões de dólares. Eu não acho que Putin ganhou tudo isso servindo ao povo russo. Ele ganhou isso explorando a riqueza russa e os cidadãos russos. E agora Putin não quer que essa guerra pare porque ele percebe que se essa guerra parar, ele ficará sem poder. E é por isso que ele quer continuar isso pelo maior tempo possível. Ele disse isso poucos minutos antes de eu iniciar a gravação. Mas como tais reuniões podem ser realizadas nessas circunstâncias? O que há para se falar? Quem negocia com aqueles que apostam no terror, com terroristas? E pelo que eles estão sendo recompensados ao conceder-lhes uma pausa nas hostilidades, uma pausa que será usada para reforçar o regime com armas ocidentais, para continuar a mobilização forçada e para preparar mais atos terroristas como os realizados em Bryansk e Kursk. Regiões. Agora, é aqui que é importante entender a situação de Putin na Rússia. Porque nos últimos meses, especialmente desde a revolta de Prigozhin, Putin não se sente seguro em Moscou. Ele sabe que as pessoas ao seu redor estão planejando algo. Discutimos isso em nossa transmissão ao vivo com Jason J. Smart. Quero mostrar rapidamente este clipe para vocês. Eles se perguntam como é possível os ucranianos estarem fazendo isso com eles. E eles entram em pânico. Você sabe, tenho certeza de que já discutimos antes, é que eu estava em Kursk, Rússia, há menos de 1 ano, apenas alguns meses atrás. Essa é uma parte do sul da Rússia que está sob ocupação ucraniana. Fui convidado pelo exército ucraniano como jornalista e andei sozinho por lá, embora tivesse soldados no veículo blindado. Andei sem colete, à prova de balas ou capacete, conversei com russos na rua e perguntei como estavam as coisas, já que falo russo. O interessante sobre isso é o contexto. Foi que eles não tinham medo dos soldados ucranianos. Fiquei surpreso com a frequência com que se aproximavam nas ruas para perguntar quando seriam abertas e quando isso iria acontecer. Eu posso garantir que quando os russos estão ocupando o território ucraniano, ninguém se aproxima deles por causa do medo terrível que sentem. Mas era diferente. Os cidadãos russos em Kursk não os temiam. O ponto-chave para mim foi o quanto eles culparam diretamente o regime de Putin pela ocupação e situação atual deles. Eles disseram, por que Putin começou isso? Nós não precisávamos disso. Isso não melhorou nossa vida. Como isso me ajuda de alguma forma? Por que diabos ele faria isso? E a maioria são pessoas mais velhas, porque todos com menos de 50 anos pegaram a estrada, então seus filhos, que são adultos, e seus netos, que são crianças, partiram e eu perguntei, quando foi a última vez que você falou com eles? Ah, você sabe, todos os nossos familiares fugiram, e eu disse, bem, ninguém tentou ficar aqui para lutar, ninguém pediu armas para o exército russo para que pudessem defender Kursk, não, ninguém fez isso, e é verdade, não houve resistência, os russos apenas aceitaram a ocupação. Eles não apoiam o regime. E se você acha que isso é apenas um mito, conteúdo incompleto, não é possível realizar a tradução. Wagner Group, ou líder Prigozhin, quando chegou a Rostov e tentou derrubar a liderança militar russa no ano passado, o que aconteceu? Quando ele chegou a Rostov, como pode ser visto nos vídeos online, cidadãos russos se aproximaram dele, oferecendo comida, vinho e água aos seus soldados, agradecendo-lhes e trazendo flores. Você pode ver isso online, isso não é apenas um rumor. Era possível ver online a alta liderança militar russa quando ele chegou a Rostov, que fica a 200 milhas de Moscou. Ao chegar, a alta liderança militar os recebeu. Conversaram, tomaram café e fumaram cigarros juntos. Eles estavam dizendo, você sabe, você realmente não deveria fazer isso. Sabe, realmente não é bom fazer isso. Mas você sabe qual é a parte mais importante da história? Embora todos soubessem que ele estava chegando, não o vimos chegar, mesmo podendo vê-lo. Eles sabiam onde ele estava centenas de quilômetros antes, mas não chamaram um ataque aéreo. Não vimos a polícia russa, local, os guardas de fronteira, a Guarda Nacional ou os chechenos tentarem pará-lo. O exército russo avançou sem impedimentos. Ninguém chamou um ataque aéreo em Prigozhin. E por que isso? A liderança militar russa estava incerta sobre quem venceria, pensando que Prigozhin poderia assumir o poder. Há silêncio em Moscou.
Medvedev, o ex-presidente, silencioso. Patriarca Kirill, o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, silencioso. Olhe para o silêncio da alta liderança russa. E por que isso? Porque eles não disseram bem, estamos com Putin até o fim, porque eles não tinham certeza se Putin manteria o poder. Eles pensaram que Putin poderia cair e então eles estão tentando proteger suas apostas sobre o que viria a seguir. Sim, Medvedev também parece estar enlouquecendo, porque vi há alguns dias que ele estava ameaçando Trump com a Terceira Guerra Mundial, como se ele tivesse algum poder. Isso é simplesmente insano, pois em apenas um mês, em fevereiro do ano passado, ele ameaçou a guerra nuclear e a Terceira Guerra Mundial 18 vezes. É o que ele faz constantemente. Se alguém está realmente interessado, há uma razão para isso. E há uma razão muito simples para isso. No russo, e qualquer um que tente entender a Rússia pelo resto da vida, observe e fique de olho nisso. A Rússia tem diferentes categorias, sendo a principal Putin. Putin nunca ameaça diretamente iniciar a Terceira Guerra Mundial, apenas insinua coisas extremas às vezes, mas nunca o faz de fato. Putin nunca dirá algo como Trump ou Biden é um idiota, ou que eles não sabem o que estão fazendo. Seu papel é sempre parecer estar acima do conflito. Lembre-se, é uma ditadura. Todos têm papéis. Não é como se eles simplesmente escolhessem fazer o que quiserem. Esse é o papel dele. Ele parece estar acima do conflito. Ele é um diplomata sério. Ele é etc. Mas aqueles que estão abaixo dele têm que ser os cães de ataque. E é por isso que você tem pessoas como Medvedev. A imprensa popular, apoiada ou controlada pelo Kremlin, emite declarações de propaganda extremas sobre a possibilidade de começarmos a Terceira Guerra Mundial. Vamos bombardear Nova York, Washington e Paris e Berlim. Eles não vão fazer nada disso. Mas eles sabem que precisam projetar força, porque a alta liderança russa nunca diz isso. Isso ocorre porque eles sempre diferenciam entre os dois. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, nunca se expressa dessa forma. Na semana passada, Trump afirmou que Putin estava louco. Peskov disse bem, nós não levamos para o lado pessoal Trump. Sabemos que está sob uma tremenda tensão e pressão agora e apreciamos tudo o que ele fez para tentar alcançar a paz entre nossos países. Agora, por que você diz isso? Medvedev afirmou que começaremos a Terceira Guerra Mundial. Eles estão desempenhando papéis distintos. O representante de Putin deve se posicionar acima do conflito como um diplomata sério, pois é o que o povo russo quer ver. Já os propagandistas Sovolov e outros devem atuar como palhaços. O ex-presidente embriagado Dmitry Medvedev está desempenhando seu papel de provocador. E você sabe, Medvedev também. Acho que ele está seguindo o canal ou algo assim, porque nunca tuitamos nada. Não começamos a tuitar até uns 2 dias atrás, e de repente eu vi que Medvedev bloqueou o Business Basics no Twitter. Sério? Então ele vai ver isso. Espero. Agora, é aqui que temos que entender que o mundo está lentamente começando a perceber que a Rússia não quer paz. E é por isso que a OTAN está se movendo. A OTAN está tentando intensificar o apoio à Ucrânia. Recentemente, o secretário-geral da OTAN fez um comentário muito chocante. Ele disse que a Ucrânia será convidada para a próxima cúpula da OTAN. Isso não significa necessariamente que a Ucrânia fará parte da OTAN, mas mostra que a OTAN está aberta a apoiar mais a Ucrânia e tentando descobrir uma maneira de fornecer segurança ao país sem que ele se torne membro da aliança. Os Estados Unidos da América afirmaram que a participação da Ucrânia na OTAN não é uma possibilidade, segundo comentários do secretário-geral. De fato, convidei a Ucrânia para a cúpula. Nós iremos o mais rápido possível apresentar o programa com mais detalhes. Quando se trata da Ucrânia, na ETO teremos, e isso é muito importante hoje com os ministros da defesa do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, teremos um conselho na ETO Ucrânia amanhã. Continuaremos com essas reuniões para garantir a máxima coordenação, e a cúpula terá um papel fundamental nisso. Essa medida vem junto com notícias sobre os Estados Unidos começando a coordenar um novo pacote de sanções na Rússia. E isso será feito com a União Europeia. E isso é, definitivamente, um bom sinal para a Ucrânia. Também é importante ressaltar que este não é o mesmo pacote de sanções que está no plenário do Senado agora, porque o senador Lindsey Graham apresentou ou copatrocinou um projeto de lei que colocaria sanções secundárias na Rússia. Então, basicamente, qualquer país que esteja ajudando a Rússia a financiar esta guerra enfrentará sanções, enfrentará tarifas. Então isso incluirá o Irã, isso incluirá a China e a Índia que têm comprado petróleo russo e financiando o cofre de guerra russo.
Isso significa que todos esses países, se quiserem fazer comércio com os Estados Unidos, enfrentariam aproximadamente uma tarifa de 500 se continuassem comprando petróleo russo, o que, claro, significaria que esses países ou parariam de comprar petróleo russo, o que é mais provável, ou a frota sombra simplesmente aumentaria seu jogo. A frota sombra que a Rússia tem usado é basicamente uma maneira de esconder para quem estão vendendo e quem está comprando petróleo russo. Agora, isso é definitivamente uma boa solução para a Rússia. Mas a boa parte sobre a Rússia usar a frota sombra é que eles não recebem a mesma quantidade de dinheiro que ganhariam vendendo este petróleo em um mercado aberto. Geralmente eles têm que oferecer descontos e, além disso, eles têm que operar a frota sombra que come seus lucros, que come sua margem. Para uma economia tão dependente das receitas do petróleo, isso não é uma boa notícia, especialmente com os preços do petróleo caindo drasticamente nos últimos meses. As receitas de petróleo da Rússia caíram 52% em relação a abril, o menor em mais de um ano. Os baixos preços do petróleo e as semi-sanções fazem seu trabalho. É exatamente aqui que as novas sanções irão impactar. Eles querem ir atrás das receitas russas, não realmente a indústria russa, porque a Rússia não tem muita indústria para começar. Eles não são uma economia importante. Como o falecido senador John McCain famosamente disse uma vez, a Rússia é um posto de gasolina administrado por um estado mafioso que se disfarça de nação. E é exatamente isso que é. Se mirarmos nos preços e receitas do petróleo, Putin será forçado a desistir de seu sonho de reconstruir o Império Soviético. Na verdade, até mesmo o povo russo quer que esta guerra acabe. Eles querem paz e querem uma economia sustentável, que não dependa apenas da produção de material de guerra. Por quê? Como veremos em breve, tudo que a Rússia está produzindo está sendo destruído pela Ucrânia com drones de $300. Isso não contribui para a economia, apesar de mostrar crescimento do produto interno bruto no ano. A Rússia não está construindo nada a longo prazo. Mas antes, vamos ver a entrevista com os russos e suas opiniões sobre a guerra e as negociações. Estou triste com todas as guerras e com tudo o que está acontecendo. Não consigo encontrar um emprego fixo. A coisa mais importante, paz. A maioria das pessoas quer paz e que a guerra termine o mais rápido possível. Esse é o meu único desejo. Esse é o meu único desejo. Você é afetado por esta guerra aqui em Moscou? Claro. Tenho um amigo com um filho lutando na guerra. Nós nos preocupamos com ele. Ele é jovem, tem 26 anos, então certamente nos afeta. A cada dia que passa fica mais e mais assustador. Pessoas como eu já vivemos meio século. Nós vivemos nossas vidas, mas nossos filhos, nossos netos, o que eles crescerão para ver? Quais esperanças você tem? O que você espera para o futuro? Precisamos de estabilidade para que todas as nossas esperanças se realizem. Como essa estabilidade pode ser atingida? Essa é uma pergunta difícil. Tem mais a ver com política. Meus amigos estão todos preocupados. Vários têm parentes lutando na guerra. Sobrinhos ou filhos. Agora é onde eu quero abordar alguns dos comentários que sei que vamos receber. Porque toda vez que falamos sobre a economia russa, alguém sempre traz a estatística que a Rússia publica dizendo que sua economia está crescendo. Sim, está crescendo. É provável que não estejam mentindo sobre o crescimento do produto interno bruto. Vamos refletir sobre o crescimento econômico. As fábricas russas foram redirecionadas para a indústria de defesa. Então, eles estão produzindo coisas que a Rússia precisa para a guerra. Digamos que eles produziram $100 milhões em aviões, em bombardeiros. Isso agrega ao produto interno bruto russo, indicando que ele acaba de produzir algo no valor de $100 milhões. Mas isso é algo realmente de longo prazo? Porque não vamos apenas falar sobre bombardeiros. Vamos falar sobre tanques. A Rússia está reformando muitos tanques antigos. Isso mostra crescimento do produto interno bruto, mas então esses tanques vão para as linhas de frente e são destruídos. Mesmo que a Rússia tenha tido crescimento do produto interno bruto, os cidadãos não estão realmente se beneficiando do crescimento econômico, porque a Rússia não está criando algo que é de longo prazo. Agora, a segunda parte disso é:
Voltar aos bombardeiros. A Ucrânia está destruindo o crescimento do produto interno bruto que a Rússia está tendo com muito pouco gasto próprio. Vamos falar sobre a Operação Teia de Aranha. A Ucrânia elevou a guerra a um novo patamar. É o principal feedback da recente operação da Ucrânia na Rússia. A Operação Teia de Aranha mostrou que é possível destruir uma aeronave avaliada em mais de 100 milhões de dólares com apenas um drone de 600 dólares, o que significa que qualquer coisa pode ser destruída dessa maneira. Isso faz com que o mundo reconsidere a estratégia militar e perceba as vulnerabilidades das instalações militares, bem como reconsidere as prioridades no complexo militar-industrial. A Ucrânia fez isso. Tivemos que fazer isso porque estamos lutando uma guerra existencial, uma guerra pela sobrevivência contra a maior potência nuclear do mundo. É um Davi contra Golias, lutando com uma mão amarrada atrás das nossas costas, sem armas suficientes, com proibições e restrições. A operação foi um grande negócio, especialmente considerando o dano que a Ucrânia afirma ter causado. Ambos os lados têm motivos para mentir. A Rússia quer minimizar e a Ucrânia quer exagerar os danos. Fontes ucranianas dizem que 7 bilhões de dólares em bombardeiros foram destruídos no primeiro dia, mas fontes russas afirmam que apenas 2 foram destruídos. As imagens de satélite ajudam tremendamente a esclarecer a situação. Então, aqui temos a Radio Free Europe, Radio Liberty, publicando fotos de antes e depois de uma das bases, a base siberiana Belaya, que foi alvo da Ucrânia. Vamos assistir a isso e depois analisar o que podemos ver nesta imagem de satélite. Pelo menos 11 bombardeiros estratégicos foram destruídos lá. 7 Tu-95, 4 Tupolev Tu-20 e 2M, Tu-95, 4 Tupolev Tu-20 e 2M, M1S, M3S. Além disso, uma aeronave de transporte AN-12 foi danificada. Esta provavelmente foi a maior base atacada pela Ucrânia, então a maior parte do dano ocorreu aqui. No entanto, a Ucrânia também atacou outras 3 bases, então é provável que a Rússia tenha perdido muito mais aeronaves no total. O ataque de hoje é algo que vai degradar a capacidade da Rússia de projetar força no Ártico. Estamos falando no Atlântico, né? Estamos falando contra a Ucrânia, contra a Europa, no Pacífico. Isso é enorme e um grande revés. A maior perda da Rússia desde 22 de junho de 1941, quando a Alemanha nazista, aliada da União Soviética, invadiu a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, isso é enorme. No mínimo, 34% dos bombardeiros estratégicos russos usados para dissuasão nuclear foram destruídos. Sim, esses são antigos bombardeiros soviéticos cuja produção foi interrompida. Então, qualquer dano não pode ser facilmente reparado devido à falta de uma cadeia de suprimentos para peças de reposição. A Rússia não tem capacidade para consertar isso. Essas não são coisas que eles produziam rotineiramente em grandes quantidades. Há uma quantidade limitada do período soviético. Em alguns casos, gastaram mais de uma década reformando esses aviões para padrões mais modernos. Isso não é algo que se reconstrói em uma semana. Foi mais de uma década perdida. Construção. Eles não têm as peças ou a capacidade para refazer essas coisas. Sim, se eu começar a sorrir aleatoriamente porque alguém no chat disse algo engraçado, eu entendo. A Ucrânia está alegando que isso foi como 2 bilhões de dólares. Prejuízo para a Rússia. E alguém disse que é como 300 drones, talvez 500. Quando fiz meu vídeo esta manhã, a estimativa era de cerca de 3 bilhões de dólares. Agora se diz, está mais perto de 7 bilhões de dólares. Isso é uma grande derrota. Ao ler os canais de telegrama russos, o que faço com satisfação, percebe-se que os soldados russos estão simplesmente chocados. Você vê suas selfies e mensagens de voz para a família, perguntando como isso é possível. Entendo que é uma bagunça, e é verdade. A Rússia acabou de levar uma surra significativa. O fato é que a defesa aérea não detectou, os serviços de inteligência falharam e, quando você diz incrível, a Ucrânia planejou muito disso. E executou. De um prédio ao lado do prédio da FSB, o serviço de inteligência russo, que está no prédio ao lado. Eles estavam montando esses drones e se preparando para executar isso, e o Serviço Federal de Segurança, o Serviço de Inteligência russo, nem mesmo sabia disso.